Apareça na sua versão mais saudável. Deixe as pessoas verem como você anda e se move nessa versão atualizada de você. Como você age diferente e não alimenta mais os mesmos ciclos. Você os quebra. Conosco hoje está a psicóloga licenciada em trauma da Universidade de Colômbia, a professora doutora Maria Albuquerque. Esses traumas vêm de quantos anos? Dizem que aproximadamente 7 gerações. 7? Então todos os traumas de uns 300 anos atrás são repassados. Cerca de 255 histórias pessoais, incluindo a sua, vivem em você. Caramba! Quando é de fato 2 vezes mais difícil superar algo, a recompensa será dobrada. Existe esperança de abundância após a cura. Apenas se dedique e confie na abundância que está por vir. Vai haver uma versão estável sua te esperando do outro lado. Se não aprendermos a curar nossa criança interior quando adultos, o que acontecerá conosco? Bem, na verdade... Primeiro quero perguntar sobre curar traumas sem remédios. Muitos, ao pensar em trauma, sobretudo o emocional ou mental, questionam: por que estou doente e preciso de algum medicamento para me curar? E eu admiro muito o trabalho que você faz, pois explica detalhadamente as estratégias para curar traumas sem remédios. Pode compartilhar algumas estratégias para fazer isso, se as pessoas estiverem começando a se sentir sobrecarregadas pelo estresse e trauma em seu corpo? Sim, com certeza. Ao falarmos de trauma, é vital começarmos pelo corpo. O primeiro local a visitar é nosso sistema nervoso, onde o trauma está situado primariamente. Qualquer prática que acalme nosso sistema e nos faça sentir ancorados já é o melhor início para curá-lo. Daí podemos prosseguir com o trabalho de escavação. O que exatamente aconteceu com você? O que aconteceu antes de você nascer? O que aconteceu ao seu redor? O que foi que aconteceu que deixou uma marca indelével na sua alma? Que fez com que você experimentasse essa profunda sensibilidade que chamamos de trauma? Sério? Sim. Então devemos priorizar corpo e sistema nervoso primeiro, não o que ocorreu aos 7 anos? Não. Que palavras dos seus pais te machucaram? Não devemos perguntar isso primeiro. Correto. Ao se aproximar de uma terapia, você se senta e o terapeuta indaga: o que houve? Por que está aqui? Daí, você expõe toda a sua história. Mas muito frequentemente, as pessoas de fato se sentem traumatizadas ou retraumatizadas ou engatilhadas por suas próprias histórias e pela narrativa do seu próprio trauma. Provoca uma resposta elevada do sistema nervoso ao contar a história. Sim, pois é como voltar lá. Você narra todos os detalhes do ocorrido, fazendo com que o ouvinte, terapeuta, amigo ou outro entenda o que aconteceu. Mas o seu corpo também está lembrando naquele momento. E o que muitas vezes acontece é que as pessoas começam a adotar estratégias evasivas, pois não mais querem tocar na narrativa do trauma ou na própria história, ou abandonam a terapia porque não querem mais realmente se envolver na conversa que faz a pessoa se sentir tão desregulada. Nossa. Então eles estão se retraumatizando quando falam sobre a experiência pela primeira vez, eu imagino, certo? Sim. A maioria não sabe que ao se deparar com a narração do trauma, isso pode desencadear emoções e fazer o sistema nervoso entrar em luta, fuga, congelamento ou apaziguamento. Nossa. A maioria não está ciente que, ao contar minha história, isso pode ocorrer comigo. Mas se de fato treinamos pessoas a engajarem-se com seus corpos de maneira que se sintam mais seguras, isso permite que elas relatem sua história traumática adequadamente, de forma que não tenham que fugir de si mesmas. Quando pensamos em nos curar, inicialmente, e sabemos que passamos por estresse, ou reagimos de certa forma em situações específicas, ou sentimos tensão, ou como se não estivéssemos em nossa melhor versão, e temos consciência de algum trauma, mas não sabemos como falar sobre isso ou curar. O que deveríamos considerar sobre nossos corpos para começar esse processo? Bem, a primeira coisa é fazer amizade com o nosso corpo. Precisamos nos engajar num relacionamento com ele e nos sintonizar. A maioria não tira momentos ao longo do dia para perguntar: como meu corpo está se sentindo agora?
Onde sinto a tensão? Onde estou sentindo no corpo esta situação externa? Podemos nos treinar para começar com verificações corporais, certo? E além disso, existem tantas outras possibilidades. Mas para começar, apenas verificar como nos sentimos em nossos corpos da cabeça aos pés, e ter uma noção de como nosso corpo está absorvendo nosso ambiente, isso já é uma configuração muito boa para nos entendermos melhor e nos entendermos quando nos contrastamos com o que está acontecendo fora de nós mesmos. Então, se alguém passou por um nível de trauma, mas não tem ideia se foi muito, pouco ou algo intermediário, como essa pessoa pode avaliar o trauma durante uma verificação corporal para saber se é algo que precisa de tratamento imediato ou mais leve, mas ainda assim necessário de tratar? Como podem fazer essa varredura? Bem, sabe, é realmente mais simples do que parece, pois as pessoas podem só se lembrar, certo? Lembrar do que já sabem e, ao mesmo tempo, tentar perceber o que ocorre em seus corpos à medida que se lembram. Enquanto pensam na história e no cenário. Exatamente. Se sentem um aperto no peito, na garganta, tensão muscular ou suor, quais os sintomas? Isso. Alguns sintomas se correlacionam com a internalização da história pelo sistema nervoso. Geralmente, sentimos um nó no estômago, por exemplo. Isso ocorre porque nosso sistema nervoso desativa funções do trato gastrointestinal ao entrar em modo de sobrevivência, pois não são necessárias para sobreviver naquela situação. Nosso estômago entra no modo luta ou fuga. Exatamente. Só de pensar numa história por 30 segundos ou alguns minutos sobre algo ocorrido há 10, 20, 30 anos. Isso é fascinante. Então algo que aconteceu há tanto tempo pode continuar a prejudicar e machucar você décadas no futuro, até que aprendamos a curar isso. Exatamente. Continua se manifestando no corpo. Pode se tornar uma doença crônica se permanecer sem tratamento. E claro, um grande risco é continuar sem tratar. Muitas vezes porque apenas ignoramos a presença desse trauma ou a necessidade de tratamento. Pode haver também a possibilidade de transmitir às gerações futuras. Então, há muitas consequências. Sim, e essa transmissão é realmente você deixando um legado. É preciso pensar. Você quer deixar um legado de bem-estar emocional pacífico e harmonioso? Porque seres humanos, crianças, filhos, podem carregar suas respostas ao estresse. Sim. São respostas do sistema nervoso, certo? Sim, sim. Eu sempre peço aos pais que olhem nos olhos de seus pequenos e pensem por um momento: eu quero que eles sofram como eu sofri? E isso geralmente é suficiente para um pai dizer: sabe de uma coisa? Na verdade, eu quero quebrar esse ciclo porque eu não quero que o coraçãozinho deles absorva os tipos de traumas que eu absorvi. E para que eles então sejam o adulto, que tem que estar em busca de suas emoções ou em busca de cura, porque agora tem uma ferida da criança interior. Como adulto, qual o maior presente que um pai pode dar ao filho? O dom de compreender e saber se autoafirmar pelas emoções. Pois ao entender as emoções, e com isso quero dizer que temos emoções centradas no corpo, certo? Que temos uma compreensão realmente concreta do espectro completo de nossas emoções e como elas podem se manifestar em nossos corpos, e depois como podemos fazer algo para nos validar através do processo emocional. Eu acho que esse é um lindo dom que os pais podem dar aos seus filhos, e quando os pais fazem isso por si mesmos e seus filhos, é um lindo presente geracional. Sim, é lindo. A primeira coisa que entendi do que você disse é que, inicialmente, para começar a curar, deve-se avaliar as histórias e memórias dolorosas e observar a reação corporal. Certo. Qual seria o próximo passo? Sentimos tensão no estômago, aperto na garganta, dor no peito. Qual o próximo passo do processo de cura? O segundo passo é relaxamento. Ele consiste em adentrar práticas de sua escolha, como trabalho de respiração, meditação, tai chi ou yoga. Há tantas práticas que realmente ajudam seu corpo a liberar essa tensão. Interessante. Então, o que estamos fazendo nesse exato momento é, claro, reconhecer que existe uma dor que está presente, que é emocional, que agora tem uma manifestação física,
e que também estamos integrando uma prática de relaxamento corporal para ajudar a liberar essa tensão, ajudar a aliviar essa tensão do corpo. Se nunca liberarmos isso, o que acontece? Torna-se uma doença. Nossa! Então, memórias emocionais se transformam em dor física e, eventualmente, em doenças de alguma forma. Sim, muitas das condições metabólicas que conhecemos, como o diabetes, condições cardíacas, muitas delas podem ser rastreadas até os estressores na vida. E há vários estudos que foram feitos sobre, inclusive condições autoimunes, estarem muito profundamente ligadas a estressores e traumas. E mais recentemente, há alguns estudos que também encontraram correlações com certos tipos de câncer. Então, quando começamos a pensar no que o corpo está nos dizendo, o corpo, quando está nesse estado de doença, está nos dizendo que não se sente bem porque emocionalmente não está sendo cuidado. E isso, você sabe, é geralmente o sinal para nos dizer: preciso desacelerar, quando provavelmente precisávamos desacelerar já há uns 15 ou 20 anos atrás. Certo. Então, revivendo memórias e refletindo onde sentimos dor ou reação no corpo, entendi que você sugere relaxar através de terapia, respiração, meditação ou yoga para liberar isso. Qual o próximo passo? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas só se desligam ou dissociam esse sofrimento. Não sentimos de fato a dor porque é doloroso demais. Procuramos formas de anestesiar, por assim dizer, distrair, dissociar, bloquear as memórias para não sentir essa dor ou sofrimento. E só anestesiar, bloquear ou dissociar pode ser igualmente prejudicial, certo? Sim. Sabe, há fatores de proteção e maneiras de nos resguardarmos da dor profunda que sentimos. Alguns de nós simplesmente não queremos entender quão feridos estamos. O quão injustiçados fomos, certo? O quão injusto e doloroso foram essas coisas, e por aí vai. E sabe, para se autopreservar, para superar mais um dia, a mente e o corpo são simplesmente incríveis. Como máquinas, eles encontraram uma maneira automatizada de nos proteger de nós mesmos. Nossa! E então, basicamente, eles estruturaram todos esses mecanismos de enfrentamento que, embora prejudiciais, mal adaptativos ou desconexos quando falamos de relacionamentos, ainda podem ajudar a manter você seguro por mais um dia. Mas a alternativa a isso é então aprender habilidades de enfrentamento que realmente podem ser adaptativas, conectivas e que podem, na verdade, ser a melhor solução, não só para a sua capacidade de se manter em relacionamentos saudáveis com outras pessoas, mas também para você experimentar um tipo de bem-estar mental e físico sustentável e de longo prazo. E qual é o próximo passo depois disso? Depois que começamos a aplicar algumas dessas experiências autoterapêuticas, que podem ser 10 minutos de exercícios respiratórios ou algum tipo de liberação, como chegamos a um ponto de verdadeira cura dessa ferida ou memória? Quanto tempo leva fazendo isso repetidamente? Será que eventualmente precisaremos processar de outras maneiras, através de terapia de fala ou terapias mais intensificadas? Qual é a solução para a cura absoluta? E isso é mesmo possível? Bem, na verdade, não existe cura que seja realmente 100% eficaz. Quero dizer, tudo que tende ao perfeccionismo, incluindo cura, é um mito. No entanto, existem maneiras de vivermos uma vida repleta de tranquilidade e paz na maioria das vezes. Uma vida na qual, se gatilhos se apresentassem, seriam apenas sutis e toleráveis. E teríamos as ferramentas, o sentimento de poder e controle para liberar esse processo e avançarmos perante o que a vida nos reserva, ao invés de ficarmos estagnados pelo trauma. Claro. Mas o próximo passo é integrar práticas de restauração do sistema nervoso por um longo período com as pessoas. Já apliquei isso em mim, na minha família, com todo mundo, e também no meu livro. Essa é a parte mais extensa, o equilíbrio. Isso pode levar meses ou até mesmo anos. Pode sim.
E sabe, às vezes eu gosto de dar um pouco de contexto para pessoas que sentem que, digamos, que eu quero fazer esse trabalho, mas quanto eu vou ter que fazer realmente? Pode ser muito. Pode ser muito. Sim, e tudo bem. E pode ser exaustivo, pode ser avassalador, pode ser emocional e, sabe, às vezes totalmente esgotante. Sim, tudo isso. Sim, E isso, na verdade, eu até mesmo diria que talvez não. Mas com certeza, certo? por um período. Sim, por um período. E é suportável. Se você tem ferramentas para realmente ajudar a se acalmar quando tudo parecer muito difícil, tornará a experiência mais suportável. Certo. Você não sentirá como se jogado num abismo emocional escuro e profundo, sem saída, como em um buraco negro. Não sei quem disse essa citação originalmente, mas você ouvirá as pessoas falarem: o que aconteceu com você não é culpa sua, porém é sua responsabilidade superar, curar e processar, percebendo o que foi para não deixar que isso consuma a sua vida. Sim. E acho que o que você disse sobre aprender sobre nossos sistemas nervosos para trabalhar com eles e nos tornar nossa melhor versão, tanto quanto possível, certo? Ou seja, manter a paz e harmonia internas tão frequentemente quanto possível, por ser nossa verdadeira natureza. E penso ser isso que realmente importa. O que você vai fazer para criar paz, harmonia e alcançar sua versão mais elevada com a maior frequência possível. Não se trata de perfeição. Você não vai ser essa pessoa zen o tempo todo, mas essa é uma vida bela. Viver em paz e harmonia. Viver em sofrimento, dor, agonia e se desligando, isso não é uma vida bela. É um mecanismo de sobrevivência que é útil por um período, mas não para todo o sempre. Então temos que estar cientes disso. Vai ser necessário fazer um trabalho intenso e doloroso por um tempo para ter uma vida inteira de liberdade depois. Exatamente. Sim. E sabe, sempre gosto de ajudar as pessoas a entenderem que se o trabalho requer um período de 2 anos, e você precisa focar, você precisa praticar atividades de restauração do sistema nervoso diariamente por 2 anos. É necessário escrever um diário, fazer autoanálise, terapia falada e buscar conexões com quem faz você se sentir em casa. Tudo isso deve integrar seu processo. Esses 2 anos, quando você considera os 40 que você já viveu em que se sentiu horrível, esses 2 anos parecem realmente valer a pena. Se você quer viver os próximos 40 se sentindo mais abundante, mais tranquilo, mais estável, mais como você mesmo, seu verdadeiro eu, e mais como esse eu central que agora está florescendo dentro de você, é um reflexo do seu eu superior. Sim. E eu estou convencido de que o fluxo e a abundância não alcançam quem está sempre se apegando ao sofrimento e à dor. Sim. Chega àqueles em paz, com clareza, relaxados, em estado mais sereno. E isso pode parecer legal de dizer, mas se você está na faixa dos 30 ou 40 anos, tem 3 filhos, responsabilidades e trabalho, está super estressado e pensando, não tenho 2 anos de vida, quanto menos 30 minutos diários para a academia. Como posso fazer esse trabalho de cura quando há tantas responsabilidades parceiro? Filhos, contas e diferentes pesos sobre mim. Fazer esse tipo de trabalho parece impossível. O que você diria para alguém assim? Que não é impossível. Na verdade, é bem viável porque o trabalho exige que você o integre à sua vida. Não é um trabalho que seja uma tarefa separada do resto da sua vida. É a sua vida. É a sua vida. Sim. E eu gosto de estruturar o trabalho tornando-o acessível. E quero torná-lo acessível porque quero que todos façam o trabalho, e quero facilitar isso ao máximo. Já ouvi muitas vezes, sou mãe de 3, todos pequenos, como vou encontrar tempo para isso? Eu sempre digo às pessoas, ouça bem, todos nós temos 1440 minutos em um dia. Se você decidir tirar apenas 5 desses minutos para fazer uma prática consciente de respiração, acredite, você já está em grande vantagem. Nossa. E se fizer isso por 1 ano, 365 dias, a neurociência diz que são necessárias de 300 a 400 repetições de uma prática restaurativa do sistema nervoso para que nossa memória corporal comece a mudar.
Então, se você dedicar esses 365 dias daquele ano, esses 5 minutos, você já está realizando um trabalho que será extremamente eficaz para se sentir mais tranquilo e como se seu sistema nervoso estivesse realmente experimentando muito mais tranquilidade e calma, como não estava sentindo antes desse ano. E quantos nossos parceiros num relacionamento íntimo percebem nossas feridas do sistema nervoso? E também nossos filhos, que aprendem apenas observando e estando constantemente ao nosso redor. Quantos outros absorvem a nossa dor? É quase instantâneo. E especialmente as pessoas que estão mais próximas de nós, especialmente as crianças, porque elas são muito ágeis em perceber sinais não verbais. Na verdade, nós entendemos o mundo como seguro ou não quando somos bebês. Nós vemos a expressão facial de um adulto. Esse é nosso cuidador. E se a expressão facial espelhar segurança, calma e tranquilidade, interpretamos que o mundo é seguro. Eu posso ficar calmo. Se o adulto estiver preocupado, zangado, certo? Os bebês percebem isso. E seu sistema nervoso também. Então, é crucial estarmos mais sintonizados com a percepção das pessoas sobre nossa energia. E isso pode motivar a prática de exercícios para o sistema nervoso que beneficiam a elas e suas famílias. Se um pai ou mãe está assistindo ou ouvindo isso e pensando, meus filhos têm 5, 12 ou 16 anos, e só agora percebi que fui muito reativo por conta das feridas do meu sistema nervoso, talvez por anos, não devia ter brigado na frente deles, nem ter sido tão reativo ou explosivo. Não precisava ter agido assim. E agora, esses pais estão começando a perceber que isso pode ter efeitos a longo prazo nas crianças. E eles viveram dessa maneira por uma década. O que podem dizer para si mesmos agora sobre como se comportaram? E quais são algumas ações que podem tomar para começar a quebrar o ciclo para si mesmos e seus filhos, que ainda têm mentes em desenvolvimento e que pode ser que não se sintam tão confortáveis falando sobre emoções ainda, por conta da idade? Como os pais podem começar a mudança sem pensar que arruinaram a vida dos seus filhos? Sabe, é importante para os pais, para qualquer pessoa, entender que eles fizeram o melhor que puderam com o que sabiam. Então, se você não sabia que estava lutando contra traumas intergeracionais, porque estava exibindo comportamentos tóxicos em relacionamentos que refletiam o seu lar na infância, e absorveu isso como o normal, como status quo, então você não saberia que precisa romper com isso e evitar passar adiante ou exibir isso em sua própria casa. Porém, é importante que agora que você sabe, você tome uma atitude, que você decida, ok, sei que existe um jeito melhor, e entendo que o modo como venho me comportando é tóxico. Vou mudar isso. Isso já é um passo na direção certa. Quando se fala em crianças, é importante entender que as crianças também podem participar do processo de cura. É mesmo? Sim. Existem muitas formas adequadas para a idade delas de integrar esse trabalho com crianças. Elas podem meditar. Elas podem fazer exercícios de respiração, falar sobre suas emoções e ter festas dançantes com os pais que ajudam a liberar o estresse e a tensão do dia. E tudo isso pode ser uma grande parte do que as famílias podem fazer juntas para realizar uma cura coletiva e se envolver em práticas adequadas à idade que podem ajudar seus filhos, não apenas a absorver a cura no momento, mas também entender no longo prazo, por toda a vida, que eles podem fazer algo que os ajude a se curar. Isso é legal. Festas dançantes, aulas de desenho, só coisas diferentes, caminhar pela natureza. Isso é muito legal. Você mencionou práticas restauradoras do sistema nervoso. Que outros exemplos temos para começar a curar o sistema nervoso? A prática que eu tendo a integrar mais no meu trabalho é a prática de cantarolar. Cantarolar? Cantarolar, sim. É tão calmante. É muito calmante. E a maioria das pessoas não sabe que tem essa ferramenta para usar quando quiser, que te ajuda a se sentir mais tranquilo. Bom, agora há ciência dando suporte a tudo isso. Mas isso sempre existiu. Os líderes espirituais antigos têm entoado o Om,
e o cantarolar há milhares de anos por causa do eu acho que Aum é como Deus, certo? É como se você estivesse se conectando a Deus e falando como o Criador original, respirando isso. E há químicos envolvidos, a dopamina envolvida, e é calmante. Essa sensação no seu coração de que ele começa a entrar em um ritmo melhor. Certo. Então, tem todos esses benefícios? Sim. E ao pensarmos nisso, incluindo a perspectiva do sistema nervoso também, existem diferentes ramos do sistema nervoso que atuam. E o ramo que nos faz sentir relaxados e calmos é o nervo vago ventral, que é estimulado ao fazermos OM. Quando fazemos OM, sim. Sim, ou quando cantarolamos. Dessa forma, se estou trabalhando com uma família ou criança, às vezes escolho uma música que gostam e murmuramos em vez de cantar. Isso é uma prática apropriada à idade que entendemos ser restaurativa para o sistema nervoso. Porém, sem ficar naquela típica terapia, entende? De só ficar conversando, falando. Isso mesmo. Mas estamos fazendo algo que pode ser muito benéfico à saúde. Com o tempo, as pessoas se habituam e relatam se sentirem relaxadas, mais confortáveis, especialmente diante de pensamentos insistentes que não cessavam. Então, quando essas crianças forem mais velhas, terão as ferramentas necessárias. E é o que eu quero para nós. Quero que sejamos a geração que quebra ciclos e que consiga criar as próprias ferramentas para nós e para a próxima geração. E talvez até passar um pouco disso para trás. Meus pais têm 65 e 71 anos. Eu ajudo eles com questões de saúde mental, e embora sejam dominicanos, e por causa disso nunca imaginei que estariam abertos e dispostos a isso, agora estão muito mais receptivos. Depois de anos de diálogo e entendimento, é gratificante ver como nunca tiveram orientação sobre como se sentirem mais estáveis. Mas agora eles têm. E agora, eles podem realmente se sentir mais à vontade em seus próprios corpos. É lindo quando alguém, em um casamento, percebe que quer romper o ciclo e está disposto a fazer o trabalho por conta própria, mas talvez o parceiro ainda não esteja tão aberto, e eles estão percebendo, tipo, essa pessoa, sabe, eu quero fazer esse trabalho, estou me curando. Mas essa pessoa ainda está em um estado reativo, governado pelo sistema nervoso e não quer romper o próprio ciclo. O que eles podem fazer se forem os únicos tentando crescer e o parceiro não? Essa é uma situação realmente difícil. Temos que ter empatia por quem está em um ambiente, especialmente doméstico, onde precisa enfrentar a fonte de sua dor ou um lugar que comprometa sua segurança psicológica de alguma forma. Então, o que eu geralmente ajudo as pessoas a reorganizar em termos do seu próprio pensamento é assim: apareça na sua versão mais saudável. Deixe as pessoas verem como você anda e se move nessa versão atualizada de você. Seja um modelo para eles, para seus filhos, seus pais, seu parceiro ou seus amigos, certo? Para qualquer um. Deixe eles te verem como um exemplo. Como você age diferente e não alimenta mais os mesmos ciclos, você os quebra. E depois, veja quem está disposto a se juntar a você nesse processo. Certo. E pode haver meses de resistência com desafios, onde tem que manter a postura de curado ou em recuperação enquanto alguém reage ou invade seus limites. É preciso continuar estabelecendo esses limites, o que é desafiador. É uma das principais barreiras para continuar o processo de romper ciclos. Estar em espaços onde as pessoas não mudaram e sentir o seguinte: para que estou fazendo isso mesmo? Certo. Eu poderia simplesmente deixar para lá. Entrar no jogo deles é desafiador. É muito desafiador. E é um processo que também vai exigir que eles, essencialmente, tolerem a angústia. É por isso que as habilidades de tolerância ao sofrimento são tão importantes quando se trata de trabalho baseado em trauma. Porque temos que treinar a mente e o corpo para tolerar a culpa. Tolerar a culpa de ser aquele que está fazendo o trabalho e, entre aspas, deixando os outros para trás. Às vezes as pessoas se sentem assim sobre a sua cura. E então, quando conseguimos reorganizar o corpo e como ele está internalizando essa emoção, isso os ajuda a conviver com qualquer culpa que ainda possa estar lá de uma maneira mais calma.
e não só querer jogar a toalha. O que você acha de todos os diferentes traumas com os quais você trabalhou na sua clínica e em indivíduos? Todos os tipos de traumas: abandono, abuso, negligência, todas essas coisas diferentes. Bullying, ser traído, todas essas coisas. Qual é o trauma mais difícil de superar que você já viu? Ou aquele que leva mais tempo para as pessoas conseguirem digerir ou entender as feridas que receberam? Sabe? Lamentar, perdoar, assumir, seguir em frente no processo. Qual é tipicamente o mais desafiador de superar? O que eu vi ter sido o mais difícil, o que as pessoas mais têm dificuldade é lidar com o abuso infantil especificamente. O abuso que eles sofreram. O que eles sofreram na infância, sim. De um adulto de confiança, alguém que cuidou deles ou que estava próximo a eles. E a experiência de se sentir quase como se toda a formação de sua vida girasse em torno dessa experiência também fazendo parte disso, e depois tendo que extrair isso de todas as camadas de como essa experiência se tornou parte integrante deles, é algo que pode ser realmente muito difícil. Mas também há pessoas que podem viver vidas realmente abundantes ao começar a trabalhar nessa direção. Geralmente, onde sentimos os maiores gatilhos, é onde o trabalho é necessário. Quando nos concentramos naquele gatilho, isso possibilita vivenciar provavelmente a melhor parte de nossa cura. Entendi. Eu acho que em histórias, na mitologia, existem heróis e vilões, e ambos têm uma história de fundo semelhante. Eles foram abusados, abandonados, ou algo aconteceu com eles. E o vilão usa essa dor para ferir os outros, e o herói trabalha com essa dor, transformando-a para garantir que os outros nunca mais sofram assim. E eu provavelmente tive os dois na minha vida. Tipo, usei a dor para tentar ficar zangado com os outros e dominar e vencer nos esportes. E então, encontrei transformação ao pensar que não quero que ninguém sinta essa dor novamente. Então, acho que temos uma decisão em diferentes momentos da vida, tipo, como vamos usar esse trauma, essa memória ou essa experiência? Será que vamos vivê-la para machucar os outros ou para ajudar e ser útil? E eu acho que é realmente complicado, falando por experiência como uma mente adulta, tentar entender o eu de 5, 7, 12, 15 anos que foi abusado na infância, a mente que ainda está guardada dentro de você. É difícil refletir e lembrar todos aqueles momentos e depois pensar em como você carregou esse trauma até que a mente adulta reflita sobre ele. Processar o tempo que for necessário e todas as decisões que você tomou na vida toda, porque você teve reações reativas nos relacionamentos que entrou, nos desafios que você pode ter e no bem que pode surgir disso, e então aprender como curar aquele tempo. É uma confusão mental, sabe? É complicado. E então, acho que você está provavelmente certa nisso. É mesmo uma dor difícil de superar. Eu sei que existem diferentes tipos de traumas, mas esse é definitivamente doloroso. Mas eu sei por experiência que existe uma paz e amor incríveis do outro lado, se você estiver disposto a fazer o trabalho. Demorou alguns anos para eu realmente sentir que podia falar sobre esse assunto sem ter mais uma resposta do sistema nervoso. Mas eu acho que também, quando você percebe que pode superar algo assim, isso te dá muita confiança, muita compostura, muito poder, muita paz, e o conhecimento de que, se eu posso enfrentar isso com 5, 7 ou 10 anos de idade, o que eu posso enfrentar sendo adulto com essas ferramentas que você está fornecendo? Então eu acho muito bom você ensinar sobre essas ferramentas, porque muitos adultos ainda não têm essas ferramentas, e eu ainda estou aprendendo o máximo possível sobre elas. Mas por que é tão desafiador para mentes adultas entenderem o abuso sexual ou algum tipo de abuso que aconteceu quando criança? Por que é difícil para as mentes adultas compreenderem isso e superarem? Bem, porque houve realmente uma intrusão generalizada. A pessoa se sente exposta e como se as pessoas pudessem feri-la. Elas estavam vulneráveis e ficaram presas nessa vulnerabilidade. Sim. Então, o desafio em nossas vidas adultas está no fato de que aquela vulnerabilidade veio junto.
E ainda nos sentimos crus, abertos e vulneráveis, excessivamente sensíveis ao toque. E outras pessoas conseguem nos machucar facilmente. E é por isso que muitas vezes as pessoas também desenvolvem mecanismos de defesa para tentar se proteger, porque não querem acabar em uma situação parecida, onde haverá mais uma intrusão, e então, como sobreviverão a isso, certo? Por isso eu sempre digo, quando é 2 vezes mais difícil superar algo, a recompensa será dobrada. Certo, vai ser ainda mais. Vai ser até mesmo exponencial, certo? Sim. E eu acho que sua história, sabe, que eu sei que você compartilha há muitos anos, oferece um belo momento para todos nós refletirmos sobre o fato de que há esperança de abundância do outro lado da cura. Porque a maioria de nós pensa, quando isso vai terminar? Será que um dia vou me curar? E ficamos meio presos nessa narrativa, em vez de na narrativa de simplesmente fazer o trabalho necessário e confiar que haverá abundância do outro lado. Vai haver uma versão estável sua te esperando do outro lado. Sim, eu comecei a jornada de cura 10 anos atrás, sobre o abuso sexual que sofri quando criança, e eu pensei que tinha curado boa parte disso, mas ainda assim, continuei entrando em relacionamentos que mostraram uma realidade diferente, e deixei, meio que, certos limites serem ultrapassados que eu não queria. Porque eu não tinha as habilidades ou a coragem de defender a minha criança interior e o que ela realmente precisava durante certos relacionamentos. Então, não foi até cerca de 3 anos atrás que eu revisitei isso novamente através da intimidade. Tipo, eu consegui me curar em algumas áreas, mas não em todas. E foi aí que precisei de ainda mais trabalho. Foram uns 2 anos a mais. Então, eu sinto que a cura é uma jornada. Não significa que, ok, eu fiz 6 meses de trabalho intensivo e agora estou bem. Novas coisas podem surgir em alguns anos que você terá que reabordar. E pelo menos, foi o que aconteceu comigo. Mas não achar que você já resolveu tudo. Eu acho que é algo que precisamos ter em mente. Tipo, eu não sei todas as respostas. Mesmo que eu me sinta melhor, vou continuar trabalhando nisso e processando. Se não aprendermos a curar nossa criança interior como adultos, o que acontecerá conosco? Bem, na verdade, podemos desenvolver o mesmo tipo de ferida emocional da infância em nossos filhos. Ah, sim. Então eles nem precisam vivenciar o trauma, passamos adiante, certo? Sabe, isso acontece. Claro! Estamos discutindo trauma intergeracional com algumas conexões biológicas, certo? Como uma família que pode ser, do ponto de vista do sistema nervoso ou epigenético, mais sensível e emocionalmente vulnerável. Assim, pode haver o risco de desalinhamento emocional entre um cuidador e seu filho. Ele pode estar tão focado em seu próprio estresse e trauma que não nota os sinais de que seu filho está dizendo: "Eu preciso de você." E essa sensação de abandono emocional pode surgir, ou uma incapacidade de realmente se relacionar e se conectar com os outros, o que é meio que a base geral do apego e dos estilos de apego. Muitas dessas coisas podem começar a surgir como resultado dessas primeiras impressões das relações, que são primárias para nós, que são com nossos cuidadores ou indivíduos que, em essência, cuidam de nós no sistema escolar. E qualquer indivíduo que tenha proximidade. Então, vai ser realmente importante para nós também entendermos que quando estivermos falando sobre não querer que isso continue para a próxima geração, não querendo que aquela tenra pequena alma à nossa frente vivencie a dor que carregamos por tanto tempo, temos que falar sobre como podemos curar nossas próprias feridas. Precisamos ser nossos próprios pais enquanto também cuidamos de outros. Certo. Então, é reparentalização intergeracional. Eu acabei de pensar numa coisa, conforme você estava falando, porque eu tenho a impressão de que muitos pais nos Estados Unidos hoje são muito protetores com seus filhos. Eu vejo isso. Talvez não seja em todo lugar, mas eu vejo muito disso acontecendo. Eles estão mais preocupados com quem eles estão andando. Eu ouço muitos pais dizerem: "Eu nunca mais vou deixar meu filho dormir fora." Sabe? Estou tirando eles da escola pública porque não parece seguro, ou seja lá o que for. Eles são simplesmente mais protetores em vez de permitir que seus filhos tropecem e aprendam ao longo do caminho.
E estou curioso, na sua perspectiva, baseado na sua experiência e o que você viu com seus clientes, seus pacientes. É pior permitir que nossos filhos sejam livres no mundo e vulneráveis a possíveis danos, ou é pior, superprotegê-los e passar nossos próprios traumas e feridas porque os mantemos tão perto do nosso eu ferido? Sabe, eu diria que é extremamente importante para nós permitir que eles tenham alguma conexão com o mundo que não seja necessariamente superprotegida por nós. No entanto, vai ser realmente crítico para nós, como pais ou responsáveis, também avaliar cuidadosamente os ambientes dos quais eles fazem parte. Precisamos verificar cuidadosamente as pessoas que são suas babás e fazer perguntas que são tabus, que são desconfortáveis, mas que têm grande chance de proteger nossos filhos. Certo. Adentrar o desconfortável. Não tenha medo de fazer perguntas. Você não precisa viver uma vida desconfortável por não ter questionado aquela pessoa direito. Certo. Quando algo acontece que poderia ter sido evitável, nem sempre. Não podemos dizer que a responsabilidade é toda dos pais. A responsabilidade é das pessoas que não protegem as crianças às quais estão conectadas. Mas é um processo seletivo e permissivo, pois permite que a criança explore, entenda e desfrute do mundo, tropeçando e se levantando após cair. O que sabemos é que isso também constrói resiliência, e então precisamos desse processo em nossas vidas para realmente sermos adultos resilientes. Mas também vai ser crítico, como eu vejo, especificamente como pais que quebram ciclos, para que façamos a transição para sermos defensores dos interesses dos nossos filhos. Precisamos também, de qualquer maneira possível, defender os sistemas dos quais eles fazem parte, para mantê-los seguros. Como defender uma maior segurança nas escolas, que, como vemos no mundo de hoje, especialmente nos Estados Unidos, está realmente comprometida. E sabe, também defender as leis que responsabilizam pessoas quando elas machucam crianças. E todas essas coisas que são sistêmicas vão também fazer parte do processo de como educamos em direção ao progresso de uma forma diferente. Claro. E quanto ao elemento epigenético disso? Sabe, até que ponto o trauma é genético versus o espelhamento emocional e a transmissão através do ambiente, espaço, emoções, para outro sistema nervoso? É uma questão genética que carregamos? Ou é mais como se estivéssemos observando e copiando isso durante o dia? Bem, o que sabemos sobre o trauma intergeracional é que ele é o único tipo de trauma que tem um pouco dos dois, certo? Então, ele pode ser encontrado na intersecção da nossa biologia, que inclui todos aqueles fatores epigenéticos e nosso sistema nervoso, e a estrutura da nossa biologia desde muito cedo, memória celular, todas essas coisas. E nossa psicologia, que é, em essência, tudo o que acontece depois que somos formados, depois que nascemos, depois que, saímos do útero. Existem muitas interações que temos com pessoas, com sistemas. Como todas essas interações, então, criam efetivamente uma determinada experiência, uma experiência emocional que pode desencadear uma resposta ao trauma ou talvez nunca permitir que ele venha à tona. E então é um pouco dos dois, sabe? Mas a questão de vir de famílias que por si mesmas tiveram qualquer tipo de trauma que tem sido duradouro e mantido no corpo e em seus comportamentos, é que tipicamente o que tende a acontecer é que nossos corpos refletem o trauma com o qual lidamos. O trauma que nossos corpos estão constantemente tentando combater. Quando nossos corpos estão nesse alerta do sistema nervoso e resposta à ameaça por um tempo prolongado, isso pode, na verdade, alterar as maneiras como nossos genes são ativados ou desativados, o que é a premissa geral da epigenética. O que está acontecendo em nosso ambiente social está impactando as maneiras como nossos genes são ativados ou desativados. E o que acontece na concepção é que ambos os pais têm marcadores genéticos, ou mensagens genéticas, que são traduzidos para um bebê na concepção, incluindo, é claro, todas as características físicas e coisas assim,
mas também incluindo muitas dessas outras coisas que fazem parte da constituição emocional geral na qual uma criança pode nascer. Nossa! Então, se ambos os pais não romperem seus traumas intergeracionais, passam adiante dois conjuntos distintos de múltiplas camadas de traumas da história familiar à criança. Sim, e fica muito complexo e complicado porque, eu sei que é muita informação. É como o trauma de cada um da sua árvore genealógica. Esses traumas vêm de quanto tempo atrás? Tipo, desde os bisavós, ou... Dizem ser cerca de 7 gerações. 7? Caramba! E há possibilidade de ser 14 com base em estudos mais recentes. Nossa! Até você quebrar o ciclo, isso retrocede de 7 a 14 gerações? Sim, e sabe... Então, na verdade, são todos os traumas de todos os meus parentes, de tipo 300 anos atrás. Sim, sim. Foram passados para mim. Cerca de 255 histórias pessoais, incluindo a sua, vivem em você. Caramba! Eu sei. É por isso que é tão crítico que, uma vez que a mensagem é transferível e está presente em nosso corpo, é importante que voltemos ao corpo. É por isso que, quando fazemos essas terapias de conversação, elas podem ser boas até certo ponto para o trabalho que precisa ser feito, mas não necessariamente quando estamos falando de traumas em camadas. Quando falamos sobre esses traumas que estão aí por gerações e que têm essas marcas e têm essas maneiras de surgir de maneiras que você nunca imaginaria. Às vezes, um cheiro simplesmente faz você se lembrar de 2 gerações atrás. Nossa! Isso foi amplamente estudado no que diz respeito aos nossos sentidos, que, na verdade, eles capturam impressões de memória de gerações passadas. Será que temos impressões de memórias de vidas passadas e das experiências nelas vividas? Ou são somente de nossas gerações atuais e passadas? Bem, disse que temos pelo menos 7 ou mais possibilidades de gerações. Agora, os estudos só foram até 2 gerações para trás e principalmente em humanos. Mas pelo menos sabemos que pode haver, por exemplo, um específico cheiro que realmente pode ser transmitido adiante. Por exemplo, eu tive esse cliente em particular que realmente me surpreendeu. Descobri que o trabalho com essa pessoa era tão, simplesmente incrível. Parecia que, sabe, todas as coisas que eu vinha aprendendo e que eram baseadas em pesquisas, estavam agora sendo exemplarmente representadas nessa pessoa. Mas para mim, o mais interessante e surpreendente foi o fato de que ele realmente tinha um avô que tinha sido atacado em um parque por uma pessoa aleatória que tinha tomado café antes do ataque. E ele sobreviveu ao ataque quando ainda não tinha filhos, porém depois ele teve uma filha. E essa filha realmente achava o cheiro de café repulsivo. E então, em outra geração adiante, meu cliente realmente não suportava o cheiro de café. Nossa! E então começamos a investigar algumas dessas camadas. E fez muito sentido através dos estudos que foram feitos sobre as maneiras como esses tipos de cheiros e a maneira como respondemos a eles através das gerações estão lá para quase que nos proteger. Porque o cheiro do café está dizendo para esta geração desta família: Perigo! há perigo. Sim! Você deve se proteger. Cuidado! Tem algo aqui! Não vá para lá. Tem café na área. Uau! O corpo, sistema nervoso e memória se transferem para células diferentes. Isso é fascinante. É um processo de planejamento prévio que nossos corpos fazem para nos ajudar a sobreviver como espécie. Quero dizer, se você pensar na evolução, implica que animais adaptaram seus corpos para sobreviver aos ambientes. Então, em nós seres humanos, faz sentido que evoluamos nossos sentidos para os ambientes emocionais ou psicológicos também. Exatamente, sim. Isso é sinceramente fascinante. Parece que o mundo está supermedicado no momento atual. Não estou dizendo que não há necessidade de medicamentos em certos casos específicos, mas quando há supermedicação, sem qualquer aplicação dos remédios terapêuticos naturais, isso é de fato um grande problema na minha opinião, pois sinto que isso não permite que seu próprio corpo se cure totalmente se você está constantemente tomando medicamentos.
Qual é a sua opinião sobre trauma, cura e a dosagem de medicamentos? Quando devemos tomar medicamentos? Devemos tentar outras terapias antes de recorrer aos remédios? Precisamos de medicamentos para a cura? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou uma grande defensora da ideia de que a medicação é algo que pode ser usado em uma base temporária e principalmente quando há uma crise envolvida. Certo. Quando é demais para pensar claramente. Sim. Quando a pessoa estiver em um lugar inacessível, onde não podemos retirá-la do estado de dissociação ou desligamento emocional para começar o trabalho. Então, a medicação pode ser realmente útil para atravessar esses momentos. Mas a vejo mais como um band-aid, um curativo temporário que apenas permite o início da cicatrização, antes de ser removido para a ferida cicatrizar por si só e a pele voltar ao normal, certo? Muito frequentemente nós não arrancamos o band-aid. Se está sempre medicado, nunca consegue trabalhar nisso. Exatamente. Tem pessoas sendo medicadas sem o que deveria ser o trabalho complementar, terapia ou outras modalidades que podem promover cura e reestruturação mental, e como a pessoa está lidando com as coisas. Assim, elas aprendem e depois aplicam diferentes habilidades de enfrentamento que se tornam seu novo padrão. Daí, não precisam mais da medicação. Sim. Você só assimila esses aprendizados usando e integrando medicamentos ao mesmo tempo. E daí, quem sabe, pode parar de tomar os remédios, depois desse trabalho de cura. Sim. Mas se estiver tomando remédio, você não faz o esforço necessário, nem internaliza aprendizados. Sempre precisará da medicação para se desligar, neutralizar, né? Sim. Você vai depender do remédio. E existem diferentes tipos de dependências. Algumas são muito biológicas, outras mais psicológicas. Dependência de medicamentos tipo, eu preciso dos meus remédios, versus, este medicamento está me ajudando a superar esta fase do processo para que eu possa entrar na próxima. É assim que devemos pensar a respeito. E você mencionou algo sobre a paz anteriormente. Sou um grande defensor disso. Minha filosofia de vida é que devemos pensar em nossos hábitos e comportamentos para apoiar o máximo possível de harmonia e paz. Quando estamos relaxados, podemos enxergar mais amplamente, ver as coisas mais nitidamente, tomar decisões melhores, nos sentir melhor, mais calmos e nos sentirmos mais abundantes em um estado pacífico e harmonioso. Mas eu vivi a maior parte da minha vida não me sentindo em paz. Eu me sentia muito ansioso, sempre impulsionado a alcançar constantemente, porque sentia que nunca era suficiente. E mesmo quando alcançava grandes coisas, ainda não me sentia satisfeito. Então eu tinha que ir atrás da próxima coisa, sentia como se estivesse em um estado de ansiedade e sempre precisando criar e fazer mais. Sentia muita ansiedade. Não conseguia dormir bem à noite durante a maior parte da minha vida até começar o processo de cura. E eu percebi que o que eu estava fazendo estava funcionando, pois estava obtendo resultados. Como atleta, estava conquistando coisas, minha empresa estava crescendo, conseguia fazer as coisas. Mas ainda não me sentia bem. Não me sentia suficiente e não me sentia calmo. E acho que não foi até eu perceber que estava em constante colapso mental, conseguindo resultados, mas sentia que não tinha paz. Foi aí que comecei a perceber que precisava mergulhar e fazer esse trabalho de cura, um trabalho psicológico, terapias que me apoiassem. E unir ambos os mundos. Como eu posso alcançar o que quero, mas também ter paz e harmonia. Sabendo que não será algo perfeito, onde nunca sentirei desconforto, mas como posso ter mais paz e harmonia dentro de mim. E eu acho que essa é a principal coisa sobre a qual tento falar na vida como uma filosofia. E eu adoro que você fale sobre este sistema nervoso do eu superior. O que o eu mais elevado do seu sistema nervoso deseja? Ele quer se sentir calmo, quer relaxar, quer se sentir seguro. E acho que é muito importante percorrer cuidadosamente o seu livro e se perguntar: onde estou permitindo a mim mesmo falhar com meu sistema nervoso? E se eu puder curar o sistema nervoso no meu corpo, então eu vou ter muito mais abundância e paz na minha vida.
É isso que estou entendendo de tudo o que você está falando aqui. É isso mesmo. Fazendo alusão aos objetivos que você estava alcançando, isso é o que chamamos de reforço positivo na ciência do behaviorismo. Então, você é validado pelo trabalho porque obtém os resultados, trabalha mais e atinge o objetivo novamente. E o mesmo pode acontecer. Podemos aplicar essa estrutura, filosofia, método. Podemos usar isso ao objetivo da paz. Quanto mais praticamos meditação, mais redes neurais e sistema nervoso formarão em torno de calma e paz, e nossos cérebros neuroplásticos começarão a criar matéria cerebral organizada ao redor dessa paz. Assim, receberemos reforços. Não será aquela recompensa que virá imediatamente e que vamos sentir como se tudo tivesse melhorado. Mas vamos nos sentir melhor eventualmente se continuarmos esse processo. Isso deveria ser o objetivo. Não como faço para alcançar e ganhar mais, mas como posso manter constantemente a paz. Quando algo estressante ocorre no mundo ou com alguém próximo, como eu reajo? Será que respondi de maneira que meu eu superior aprovaria? Ou de um jeito que meu eu ferido quer justificar? Acho que é encontrar esses diferentes sistemas de recompensa. O que, em uma cidade grande como Los Angeles, só de dirigir em qualquer lugar, você pode ficar irritado com alguém buzinando para você. Por que estão buzinando para mim? Então é isso. Como você pode se recompensar todos os dias pensando, poxa, eu reagi de uma maneira que meu eu superior se orgulharia, que ajudou o meu sistema nervoso e o meu corpo, e pelo qual a minha criança interior agradeceria, certo? Sim, eu sempre digo, sabe? Todos os dias nos apresentam uma oportunidade de quebrar um ciclo. Tudo o que você tem a fazer é aproveitá-la todos os dias. Em vez de abaixar a janela e gritar com a pessoa no outro carro, há uma escolha que pode ser feita todos os dias em seu relacionamento. Você tem uma escolha. Continue o mesmo ciclo e padrão e grite de volta, certo? Ou integre uma versão diferente de como você pode se engajar no relacionamento todos os dias. Existe uma oportunidade em todas as áreas da vida. E é como uma dança. Como você estabelece limites sem ser explorado e sem reagir tudo isso. É uma dança. É uma dança. Eu queria te fazer essa pergunta sobre pais, porque acredito que muito disso começa com os pais para nos certificar de não passar essas coisas para os nossos filhos. Na sua opinião, quais são 3 comportamentos tóxicos que os pais nunca deveriam ter perto dos seus filhos? 3 comportamentos tóxicos seriam: falar com crianças sobre o tamanho do corpo delas pode ser algo muito desencadeador para as crianças e pode realmente promover as maneiras como elas se veem e até promover certos distúrbios alimentares. Então, isso é algo extremamente importante para os pais. Apenas tenha em mente como você está falando com seus filhos sobre, até mesmo, comparar o tamanho do corpo entre as crianças. Ou, sabe, apenas conversar com eles individualmente sobre o próprio corpo deles. Pode ser. É preciso considerar isso. Ser consciente disso e de como é interpretado. Talvez eu errei ou falei algo passível de outro entendimento, mas há sempre chance para reparo, e muitos esquecem dessa possibilidade. Você pode voltar e dizer: escute, eu quero refazer essa cena. Deixa eu tentar de novo. E existe essa oportunidade, sabe? Porque os pais tendem a pensar que estragaram tudo. Pronto, já era, certo? Na verdade, não é bem assim. Eles têm a oportunidade de não só se sentir afirmados por você, se sentirem compreendidos por você, se sentirem importantes porque você voltou, mas também tem um exemplo de como se pode fazer reparos. Muito bom. Há tanto a ser aproveitado nisso. Um segundo comportamento tóxico pertinente é, talvez, pais tendo um conflito relacional que é violento, perto dos filhos. Como, por exemplo, gritando um com o outro perto dos filhos. Bater portas, jogar coisas, sabe, dizer coisas ruins uns aos outros. Essas coisas. Quão prejudicial é para as crianças quando pais falam mal um do outro, gritam, dão gelo, batem uma porta e se trancam em outro quarto. Quão prejudicial isso pode ser para a psique e o bem-estar emocional delas?
Bem, as crianças têm um sistema nervoso subdesenvolvido que absorve muito do sentimento de falta de segurança em seu ambiente naquele momento. Então, naquele instante, mesmo que os pais não percebam, está acontecendo muita coisa internamente naquele pequeno corpo. O ritmo cardíaco está aumentando, as pupilas estão se dilatando. Provavelmente estão suando. Está ocorrendo muita coisa porque eles estão prontos para a batalha, basicamente. E a batalha está acontecendo mesmo bem na frente deles. Mas de uma perspectiva mais psicológica, essa criança provavelmente está tendo fantasias de como pode salvar sua família dessa situação atormentadora com a qual estão se deparando. E muito frequentemente isso deixa a criança na posição de ter fantasias de salvar um pai ou mãe que eles nunca poderiam salvar. E muitas vezes, vivem com essa culpa. Nossa, e o que isso faz com uma criança quando ela cresce pensando que tem que salvar seus pais, cuidar dos seus pais como se fossem os filhos, e também entrar em um relacionamento com um adulto, em uma relação íntima, e quase sentir que tem que salvar ou cuidar deles? As pessoas se tornam codependentes, mais frequentemente do que se imagina. Salvar outra pessoa, ou ser o porto seguro emocional de alguém, ou a pessoa que continuamente acalma essa outra pessoa, significa que você está envolvido em um processo codependente com ela. E isso pode ser impulsionado pelas suas próprias fantasias de salvamento. Tipo, eu posso salvar essa pessoa do sofrimento dela. Eu queria fazer isso com meus pais, mas não consegui. Posso fazer isso com esse parceiro. E isso leva a um território perigoso. É possível salvar alguém em um relacionamento? Por exemplo, se for um relacionamento codependente, dá para salvar a pessoa de si mesma? Você pode, acredito eu, salvar uma pessoa de si mesma da melhor maneira, ao ajudá-la a obter as ferramentas necessárias para se salvar. Sim, mas e se eles não quiserem? Então, eles são realmente os únicos que podem se salvar. Eu sei. E então você acaba ressentindo-se deles, se sente frustrado ou culpado por não poder salvar alguém, certo? Nunca acaba. É um ciclo vicioso. Cara, é exaustivo, né? E depois você se casa, tem filhos e passa o trauma adiante. Crianças absorvem tudo, veem o exemplo, ouvem a linguagem utilizada e a integram ao seu ser. Desenvolvem aquele vocabulário ao formar relacionamentos. Isso se torna um ciclo se não for tratado e se as pessoas não quiserem fazer esse trabalho de cura. Nossa! E como os adolescentes conseguem se curar após viverem isso por 15 a 18 anos? Como uma pessoa de 18 a 25 anos, ainda em desenvolvimento e compreendendo a vida, pode fazer isso sozinha? E se os pais não estiverem dispostos a se curar e quebrar o ciclo? Sim, é muito difícil mesmo para uma criança fazer isso, considerando que existe essa significativa diferença de poder e uma hierarquia e dinâmica na qual elas estão, em essência, à mercê do adulto que também pode causar danos a elas. E eu vi muitas vezes que muitas crianças ou jovens adultos também encontraram uma maneira de fazer a transição, mesmo que seja mentalmente, para se libertar da influência negativa que as pessoas em suas vidas têm sobre eles e se libertarem até o momento em que possam realmente ser livres como um adulto independente dos pais. É por isso que, muito frequentemente, algumas pessoas, e eu não sou uma grande defensora de cortar laços com todo mundo, mas algumas pessoas optam por não ter contato, porque sentem que há tanto que é tóxico dentro desse ambiente que é imóvel, não muda, está congelado neste lar. E eles não querem ser parte disso, nem que seu coração fique pesado pelo resto da vida ao entrar naquela casa. Então, eu tenho que me retirar. Sabe, quanto mais eu relembrava meu passado e fazia o trabalho de cura, lembro que saí de casa aos 13 anos. Implorei aos meus pais que me mandassem para outro lugar, e muitas crianças são mandadas para outro lugar se fazem algo errado. E eu não era uma criança perfeita nem horrível, estava ali no meio. E implorei por um verão inteiro longe dali. Conforme relembrava, me questionei por que queria tanto sair. Me lembrei de 6 meses antes, meus pais terem tido uma briga grande, e senti que a casa não era segura. Mas havia quase todas as semanas algum tipo de discussão, ou gritos altos, ou batidas de portas, ou um distanciamento emocional entre eles, desde que eu me lembro. Então eu sei que eles me amavam e eu amava eles, mas eu não me sentia seguro com eles juntos. Sim,
E eu acho que era só meu corpo, meu sistema nervoso dizendo, saia daqui. Mesmo amando ir para casa, visitar e tudo mais, eu simplesmente não queria estar lá. E sinto que era um mecanismo de defesa, implorar que me enviassem para longe. Todo dia, durante o verão, eu dizia, por favor, me mandem para aquela outra escola. Era cerca de uma viagem de 7 horas de carro. E eu acho que isso, de fato, me salvou emocionalmente, porque eu não sabia como lidar com isso emocionalmente. Como ajudá-los quando eles estavam passando por colapsos constantemente. Sim. Eles acabaram se divorciando. Já deveriam ter se divorciado muitos anos antes ou começado a se curar antes. Mas isso foi desafiador. E nem todos podem fugir ou se afastar. Eu sinto que tive sorte, mas não me sentia emocionalmente seguro. E é por isso que me preocupo com as crianças. Se estão em ambientes onde seus pais estão emocionalmente mal um com o outro, como lidamos com isso como crianças? Nós não temos as ferramentas. Não temos o treinamento. Não temos o apoio se aqueles pais são nosso apoio. É algo assustador. É assustador. É assustador porque você meio que se sente aprisionado nos espaços em que está. E como sabemos, isso pode gerar muita falta de saúde, seja física ou mental. Realmente pode florescer a partir daí. O que começamos a ver as crianças fazerem é exibir comportamentos que são destrutivos de alguma forma, seja autodestrutivos ou destrutivos para outros. E é uma representação deles querendo sair dos espaços que causam mal-estar, ou que são psicologicamente danosos. Então, eu acho que isso é um sinal para qualquer pai por aí, e que talvez pense que as crianças não estão absorvendo isso. Elas estão. Elas estão. Sim. As crianças observam tudo, certo? Absorvem tudo, escutam tudo e sentem. Sim. Lembro dos meus pais gritando na cozinha, enquanto, apavorado na sala, eu tentava assistir televisão e abafar os sons, mas pensava, o que é isso? Estou seguro? Sim. Psicologicamente você simplesmente não sabe. Todos nós queremos segurança. Todos a buscamos. Merecemos. É por isso que acredito que qualquer pessoa disposta a fazer esse trabalho com seus filhos, ou qualquer pessoa que esteja disposta a ensinar habilidades que são holísticas nas escolas, está ajudando a próxima geração a ter talvez até mais resiliência. Talvez o ambiente doméstico deles não esteja mudando tão rapidamente quanto necessário para o seu próprio bem-estar. Mas eles podem de fato controlar suas emoções de uma maneira diferente, para não desenvolver sintomas de trauma como resultado disso. Certo, certo. E se por acaso alguém passou por um doloroso término de relacionamento e ainda não se recuperou completamente desse término difícil, ou de toda a sua infância, o que vai acontecer se essa pessoa não se curar e entrar em um novo relacionamento íntimo? O maior risco é repetirem os padrões habituais. Tem a repetição e compulsão, fenômeno que você conhece, que nos faz insistir em comportamentos pré-existentes em nossa psique. Nos relacionamentos, padrões recorrentes surgem, começando e terminando igualmente, estabelecendo um ciclo vicioso sem mudanças reais. Nós só temos atores diferentes em nossas vidas. E então, sempre que podemos realmente identificar, olha, é aí que eu começo a apresentar essas qualidades codependentes. Esse, suponho, é o meu problema persistente, certo? Sabe, sinto que preciso dessa atenção, ou seja lá o que for. Sim, sim. Seja qual for a sua versão, e todos temos uma, certo? É verdade. Assim, as pessoas podem perceber e romper seus próprios padrões. Começamos a cortar pela raiz quando temos consciência. Não podemos curar o que não podemos ver. Se temos algo que podemos identificar como não estando alinhado com a forma como queremos viver, então podemos identificar isso, chamar pelo nome. E então, quando percebemos que está prestes a surgir, dizemos, não, não mais, não desta vez. Não vou por esse caminho. Como psicóloga e especialista em trauma, qual é o maior desafio, na sua opinião, que você enfrenta hoje? Qual é a maior dificuldade ou problema que você enfrenta pessoalmente através dos seus anos de trabalho, experiência e educação que você aprendeu, mas também ensina a outros?
Bom, eu ainda tenho dificuldades pessoais com a experiência de ter, paciência. Pois é. Algumas pessoas podem não ter paciência na intimidade, com amigos, vida em geral. É mais com a família. Sou alguém que geralmente pensa e age muito rápido, sabe? Sou muito assim. Costumo funcionar muito no piloto automático, mas é algo em que estou trabalhando há vários anos e ainda estou me dedicando intensamente. E até no próximo ano, quero trabalhar de uma maneira que, eu espero, possa realmente causar um impacto, porque quero desacelerar minha vida. Desacelerar para valer e fazer coisas que realmente possam me ajudar a desenvolver a paciência em vez de só acalmar, que é o que venho fazendo. E acho que isso também vai me ajudar a desenvolver mais compaixão, a ser mais amorosa comigo mesma e com os outros, e ter a oportunidade de ser mais atenta e sintonizada nos espaços que ocupo, incluindo meu espaço com minha família. Então tudo isso vai brotar de mim ao desenvolver esse senso de paciência na minha vida, o que tem sido muito difícil. Tem sido difícil ter paciência. Ter paciência com a família e com meus objetivos. Nos relacionamentos íntimos, e não sei para onde as coisas vão, a paciência é pouca. Minha família vai me elogiar muito, eles são muito gentis, mas não vão dizer que sou paciente. Eles me conhecem bem, e eu me conheço muito bem. E, sabe, não é uma coisa que eu amo em mim, e sei que posso fazer muito melhor. E eu sei que eu quero fazer melhor. O que é o segredo, certo? É a motivação. Nós somos muito parecidos. Marta, minha noiva, sempre fala que eu não tenho muita paciência. E eu respondo, mas eu te avisei sobre isso quando começamos a namorar. Coisas boas e ruins, sobre mim. E perguntei, vai querer? Mas é tudo uma questão de evoluir. Tenho mais paciência agora do que há 10 anos. Sim, claro. E eu realmente desejo isso. Desejo para mim mesma melhorar nisso. Sim, isso é bom. Tenho certeza que ao ter filhos, serei forçado a desenvolver paciência ou sentirei mais frustração, dor e raiva. Então, ou eu sofro ou aprendo a ser paciente. Mas o sofrimento é temporário. Exatamente. Eu sou muito grato a você. No seu livro, Break the Cycle, A Guide to Healing Intergenerational Trauma, quero que todos obtenham uma cópia e deem para um amigo. Mais uma vez, eu realmente acredito que após meus últimos 10 anos de jornada de cura, que este é o trabalho que devemos fazer para melhorar todas as outras áreas da nossa vida, seja carreira ou profissões, relacionamentos, saúde. Tudo começa fazendo o trabalho interior e a cura. E eu acredito que em qualquer novo capítulo da vida, seja entrando em uma nova carreira, um novo relacionamento, um novo ano de vida, você deveria refletir sobre o que preciso curar primeiro antes de começar esta nova etapa ou enquanto estou entrando nela. O que posso começar a curar no processo de entrada? E a cura vai continuar. Vai ser uma jornada, mas tem que ser algo com o qual você esteja mesmo sintonizado. E eu penso que quando você foca nisso, como você disse, coisas belas surgirão. Pode haver alguma dor, tristeza e luto por um breve período, mas depois, do outro lado, há mais abundância e paz. Então, estou realmente animado que este livro tenha sido lançado. Break the Cycle. Eu quero que todos adquiram uma cópia do livro pela doutora Mariel Buquer. Confiram onde podemos conseguir uma cópia. E qual é o melhor lugar para se conectar com você? Obrigada por dizer isso. Uma cópia do livro pode ser adquirida em qualquer lugar onde vendam livros, por toda parte. E também está disponível no meu site, que é drmarielbook.com. E é possível me encontrar também no LinkedIn. Você está mais no LinkedIn do que Instagram? É sim. Certo. Gosto de lá. É só seu nome no LinkedIn? Só meu nome, costumo aprender muito lá. É revigorante. Isso é bom. Amo o LinkedIn, sim. Vou te seguir e conferir seu conteúdo. Obrigada. Break the Cycle. Mariel, eu sou muito grato por sempre expor seu trabalho. Você trabalhou em uma clínica por muitos anos e como professora por muitos anos. Mas agora, sendo educadora para as massas, escrevendo um livro e ensinando online, reconheço o valor de levar essa cura para nós.
porque, novamente, acredito que seja o que todos devemos considerar. Falar de saúde, relações, dinheiro e negócios é importante, mas sem paz nessas áreas, nada será gratificante. Então, você realmente tem que ter a paz da cura primeiro para que todas essas coisas possam ser abundantes. Então, sou muito grato por você estar ensinando isso de maneira tão dedicada e fazendo pesquisas sobre como podemos curar essas coisas. Obrigada. E eu te reconheço pela consistência que você tem em nos auxiliar. Obrigada. De nada. Eu já te fiz essa pergunta antes, mas vou fazer 2 últimas perguntas. Se chama 3 verdades. Imagine que é o seu último dia na Terra, e você só pode deixar 3 lições para o mundo. Você tem que levar todo o seu trabalho com você, e tudo o que você criar daqui até o dia da sua morte terá que ir com você para outro lugar. Quais seriam as 3 lições que você deixaria para trás? Seria que se não tivermos cuidado, a história pode se repetir. Então, vamos estar atentos a isso e romper com o que pudermos. Que é importante para nós estarmos em relacionamentos saudáveis com outros seres humanos, porque fundamentalmente somos seres relacionais. Então, vamos continuar a cultivar intensamente os relacionamentos que nos fazem sentir psicologicamente seguros, ou construir outros, se não tivermos nenhum. E que mesmo que em algum momento nossa vida tenha parecido estar em ruínas, sempre há algo que nos espera do outro lado se estivermos dispostos a continuar tendo esperança. E quem sabe, adotar algumas lições valiosas daqueles que já passaram por isso. Muito bom, gostei. Última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza? Eu amo essa pergunta. Minha definição de grandeza é ser capaz de se levantar depois de cair. Acho que isso é grandeza. Está nos atos cotidianos de simplesmente se levantar, acessar nossa resiliência e nossa força interna, vendo ela, o fato de que realmente ela existe, e então usar isso para continuar seguindo em frente. Quais são algumas coisas que as pessoas podem fazer por conta própria antes de iniciar um processo com um profissional treinado? Sim, acho que é uma pergunta tão boa porque nem todos têm acesso a isso e certamente não é algo que podemos obter imediatamente, mesmo que tenhamos acesso a ele. E eu daria 2 respostas muito fortes para isso.